aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Mais um podcast Revalida, estamos com a doutora Girlane. Ela vai falar sobre a experiência dela com Revalida, as coisas que ela fez para aprovar e as dicas que ela daria para cada um de vocês. Vamos embora. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, Rafael, tudo bem? Me conta. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: fala um pouquinho sobre você, onde foi que você se formou, há quanto tempo, quantas vezes você já fez o Revalida e como foi que você me conheceu? Então, eu sou de São Paulo, né? Me formei em Cuba em 2014 e eu fiz o Revalida mais ou menos, eu acho que foram 3 vezes, porque nós ficamos 4 anos sem prova, né? Quase 4 anos. Eu entrei no Mais Médicos, trabalhei por 6 anos no programa e eu fiz a prova mais ou menos nisso, de 3 a 4 vezes, a teórica, né? Entendi. Eu não, assim, porque o meu intuito não era fazer prova, não era ficar aqui no país. Então, assim, eu também não dava muito, não tinha muito foco nisso. Aí algumas coisas mudaram e eu decidi que era o mais viável, né, era fazer essa prova aí. Entendi. Aí, qual foi o primeiro ano que você fez a prova e quais foram os anos que você fez? Me conta. O primeiro ano foi em 2015, né? Eu fui assim de última hora mesmo, fui fazer a prova, a teórica, então assim, não conhecia o Revalida, não conhecia a prova, nada, e foi aquilo. Fui assim, vamos lá na sorte. Entendi. Né? Depois disso, não foi uma prova difícil, assim, né, em comparação a algumas outras, a prova de 2015, mas eu não estava preparada, não conhecia a prova, enfim. Depois disso, eu fiz a prova em 2017. Entendi. Se eu não me engano. 2017. Isso, aí eu fiz um curso, enfim, preparatório desses aí, que na época era focado só em residência mesmo, não tinha nem o nome Revalida, nada, como tem hoje em dia, mas enfim, a mesma coisa, continua sendo a mesma coisa. Só mudou que eles colocaram Revalida também. E aí fiz a prova também, assim, não fui praticamente igual que eu estudei um pouco mais, mas foi praticamente igual à última. Depois passaram alguns tempos, né, alguns anos sem ter prova. E voltou em 2020. E voltou, acho que foi isso. 2020. Foi mesmo. Pronto. Aí você fez 2020, 2021? Quantas vezes você fez mais? 2020 foi quando já tinha as 2 etapas? Isso. Quando ia fazer 2 vezes a prática? Sim, a primeira vez foi. A primeira vez em 2020. Foi 2020. Então eu fiz 2020. E aprovei em 2021. Aprovou em 2021. Foi. Perfeito. Foi. E como foi que eu surgi na história? Quando foi que você me conheceu? Isso que eu ia contar agora. Eu estava ainda nos Mais Médicos, em Pernambuco, e aí eu conheci uma pessoa muito legal, uma amiga muito legal, o nome dela é Mayara, para falar que ela é muito maravilhosa, assim. E ela foi na minha casa, do nada, ela falou assim, Gi, você tem que ver esse curso. Você tem que ver, porque eu estava falando, né, dos outros cursos, a gente tinha comentado, a gente tinha tido reunião, e a gente estava falando desses cursos que são absurdos, etc, etc. E eu falei, cansada, porque não era uma questão só de estudo, sabe? Era uma questão de saber fazer a prova, né? E ela falou assim, era da hora do almoço, assim, ela, posso passar aí? Ela levou o computador, tudo, me mostrou como funcionava, ela falou assim, sério, é muito bom. No início você vai achar que não, que, sabe, você vai estranhar a metodologia, vai achar que é pouco conteúdo, que não sei o que, etc. Mas tenta, sério. Aí foi quando eu conheci o seu curso teórico. E aí, quando eu fiz o curso, eu passei na prova. Agora isso é muito interessante. Não, aí eu tenho que parar e comentar um negócio desse. Olha, tá vendo? É o que eu digo para vocês. O negócio não é conhecimento. O negócio é saber como é que faz a prova. A gente não sabe, a gente não estuda e não aprende a fazer prova. A gente aprende a saber as coisas. Porque o dogma da medicina é: o médico sabe tudo. A gente tem que saber de tudo, a gente tem que ser altamente preparado, temos que ser especialista em todas as áreas. Então, quando chega o Revalida, que é uma prova feijão com arroz, uma prova simples, que você só precisa saber fazer a prova, aí a gente não sabe.
Porque a gente está acostumado a saber o mínimo detalhe, a gente não está acostumado a saber a coisa grande. Né? A gente sabe a coisa bem detalhada e não sabe a coisa simples. Então, o esquema, por exemplo, de um atendimento simples, do começo até o final, a gente não sabe. A gente sabe a coisa bem específica, o diagnóstico. Então, o cara não erra nenhum diagnóstico, mas não sabe conduzir um caso clínico. Então, é isso que a gente aprende na faculdade. Um monte de coisa que não tem nada a ver para prática clínica diária. E o Revalido não é isso que ele quer. Então, o Revalido não avalia conhecimento, ele é um esquema que quer que você saiba aqueles pontos chaves. Quando você me conheceu, você foi lá e aprovou, doutor. Chegou lá, aprovou. Qual é a diferença do jeito que você estudava quando você aprovou para o jeito que você estava antes? O que foi que mudou? Bom, além da metodologia, né, que é bem distinta, então não é um material que você já olha achando que você não vai conseguir fazer a prova, ou quer dizer, que você não vai conseguir dar conta, né, e os outros cursos são muito assim, então você olha para o conteúdo e fala, meu Deus do céu, não vou dar conta disso, não vai ter como de jeito nenhum. E começa por aí, é muito mais didático, ele te apresenta a prova da forma que ela realmente é, né, que nunca ninguém falou para você. Então, assim, ela deixa de ser um bicho de 7 cabeças e você acaba entendendo a prova e vendo que não é só saber de conteúdo, né, é saber, enfim, aqueles pontos cruciais. E aí é muito mais fácil manter o foco. Então, eu diria que é um curso, né, que tem uma didática muito boa, que ajuda a manter o seu foco, porque não é cansativo, e te mostra, e te faz conhecer a prova, mesmo você não fazendo. Então, aqui mesmo, já fica a dica para quem, né, nunca fez, assim, enfim, a prova, porque você conhece muito bem ela no curso, que é o que não acontece com outros, enfim. Entendi. E mesmo não comparando, sabe, assim, sem comparações, é uma didática que vale a pena. É muito incrível. E olha que eu trabalhava na época, assim, muito, porque eu trabalhava numa população de 12 mil pessoas e só tinha eu de médica. Então, assim, eu chegava muito cansada. Então, eu não consegui completar 100% o curso. Mas só de saber, assim, sabe, a didática, né, tudo direitinho, eu consegui fazer uma prova muito melhor. Nossa, muito, muito melhor. A nota de corte era muito mais alta do que era anteriormente. Lógico. Né? Ela começou a aumentar de forma absurda. Foi 97 na que eu fiz, eu acho, se não me engano. Mas aí onde é que tá? Um negócio que eu já percebi, quando eu estou fazendo assim, dando o curso todos os anos, né? Desde 2019, o final de 2019 que eu faço o curso. Então eu já estou parte de 2019, 2020, 2021, 2022, já vamos para 2023, já vão ser 5 anos no ano que vem do curso. E o que eu percebi é que o que faz você aprovar no Revalida não são os conteúdos. A gente tem essa falsa imagem de que a gente precisa aprender os temas, só que isso é a maior mentira do mundo. A gente já sabe os temas. A diferença é como é que o tema aparece na prova. Porque a prova não tem nada a ver com a realidade. Primeiro ponto, eu estou dando plantão agora e não tem nada a ver com a realidade. Você vai lá no plantão e é muito simples, é muito fácil. E as coisas, elas são repetitivas, né? Lá no plantão as coisas são repetitivas. Então você começa a estabelecer padrões. Só que os padrões da vida não são os padrões da prova. Ninguém chega dizendo as coisas que vai dizer no Revalida. O paciente, primeiro, ele não está preparado na vida real para responder as perguntas que você faz. Não sei se você já percebeu, mas a gente no Revalida, quando a gente faz pergunta, na prova prática, por exemplo, o paciente está treinado para responder aquilo que você vai perguntar. Mas na vida não é assim. Então a gente quer fazer na prova como se fosse na vida e não tem nada a ver. O Revalida é uma prova, é só uma prova. E a gente não pode encarar ela como se fosse a vida. Doutora, que dicas você daria que você acha que são importantes para as pessoas que vão fazer a prova teórica do Revalida? O que é importante para aprovar na teórica? Importante, assim, é você determinar aquele momento de estudo no seu dia, sabe? Não adianta você... muitas vezes tem pessoas que ficam estudando o dia inteiro, ou chegam cansada, né? Alguma coisa, quem trabalha ainda e vai estudar, e etc. Então, ou acaba... que é muito difícil, né, pra gente, a questão emocional também, fica pegando os problemas, enfim. Se a gente não tiver o foco, não tem como chegar a um objetivo, sabe? Então, o curso, ele te dá um norte, mas você precisa falar, não, eu vou realmente parar aqui, vai ser isso, neste vai ser assim, sabe?
E aí você vai se abdicar de um monte de coisa, mas é aquilo. E Tem alguma coisa no estudo em si que você fez dessa última vez que você acha que as pessoas fazem errado quando estão estudando? Ah, quem está desaprovando direto? Porque você foi uma pessoa que fez a prova várias vezes. Então, no estudo em si, o que você diria de dica? Ah, olha, estude dessa forma. O que é mais importante na hora de estudar? o que eu mudei muito também no curso foi a questão do resumo, né? Porque antes eu fazia resumos bem maiores, porque o conteúdo era muito maior, então eu queria dominar bem aquele conteúdo e achava que eu tinha que fazer um resumo muito grande e que tivesse quase tudo, né? Na primeira, quando eu comecei o curso, enfim, os resumos eles foram bem menores, porque tu falava assim, agora você vai fazer o resumo, mas é do que você entendeu da aula. Você não vai, né, transcrever o que está aqui, não. Você vai falar. E como a aula já é curta, então ficava muito mais fácil, porque você pegava assim os pontos cruciais. Né? Agora, uma aula de 1h30, por exemplo, sabe, você não. De um teminha, né? E essa é a questão do resumo. O foco também, então, eu tinha aquele horário para estudar, coisa que eu nunca tinha feito antes. Então, eu tirei um momento do dia, era a partir das 4h30 da manhã, era o tempo que eu tinha, até 7 da manhã. Então, eu estudava. E à noite eu dava uma revisada em alguma coisa assim, sabe? E só. Era isso. Ou seja, pontos importantes. Quando você sabe o que você está fazendo, as mínimas coisas são cruciais. Como você está falando na questão do resumo, como a gente fala, né? O resumo tem que ser uma construção que seja funcional. Porque quantas vezes a gente não compra um curso, por exemplo, aí o cara ganha um monte de apostila, né? Aquele monte de milhares de apostilas bonitas, tudo colorida, coisa mais linda do mundo, né? Aí o que a gente faz? A gente nem tira nem do pacote. Elas ficam lá na prateleira, coisa mais linda do mundo, para enfeite. Mas para estudar, a gente nem toca nelas. Então, qual é a finalidade de um material que você não usa? Então, todas essas coisas. Aí tem gente que me pergunta, né? Rafael, quantas apostilas são do seu curso? Eu digo, nenhuma. Porque não precisa. Você aprovou no Revalida, aí. E quantas apostilas eu dei para você? Nenhuma. O material que você tem é o material que você construiu, o seu resumo. E aqueles resumos que eram quilométricos se tornaram metade de uma folha, um lado de uma folha, porque é só o que é importante. Aquilo é um flashcard, né? Coisa que é construída aí de cara. Muito bom, muito bom. Doutora, Olha, essa pode falar. de cursos assim longos, né? Então, ou seja, eu tenho 3 mega carreiras de apostila em casa, que você falou. Tá lá. Só de enfeite. Mas é bom porque é bonito e a pessoa parece inteligente, né? Pelo menos serve para você parecer mais inteligente. Coloca lá na prateleira. Fica a coisa mais linda do mundo. Aí você diz, menino inteligente, estudou demais. Aí tudo só conversa. A gente não toca ali. Por quê? Porque você não tem tempo. Olha, imagine, 1h30 para assistir um vídeo. Aí depois desse vídeo, você construir um resumo. Olha, 1h30 de vídeo para você fazer um resumo de 1h30, meu amigo, é tempo. Aí bote. Eu não sei como é que o cara consegue terminar um curso desses. Eu não sei, eu não entendo como é que consegue terminar, porque ele é muito tempo. Você vai ficar quantos anos? 2, 3 anos estudando. Então não é funcional. São cursos maravilhosos, não estou dizendo que são ruins, são maravilhosos, tem muito conteúdo, muito conhecimento, servem muito para a vida. Mas para aprovar no Revalida, o meu conselho, e aí o que a gente está conversando aqui, é que você procure um material que seja focado no Revalida, que não fique só estudando para residência. Residência você vai estudar. Agora, nesse momento, eu estou estudando para fazer residência. Quer dizer, né? Estudando, porque quando o cara está no início, você tem que trabalhar, tem que chutar dinheiro, e aí a vida muda e tudo fica difícil. Agora eu entendo que está no Mais Médico e tudo, né? Porque é complicado você estudar para uma coisa diferente. A vida toda eu estudei por Revalida, e agora eu estou estudando para residência. É complicado. É outro mundo totalmente diferente. É como se eu não soubesse mais nada, começasse do zero de novo, e agora para preparar para essas provas que eu vou fazer. Doutora, aí você aprovou no Revalida. Chegou lá e agora tinha que estudar para a prova prática do Revalida. Como foi que você fez? Quais foram os próximos passos? Então, aí, quando eu tive que estudar a primeira vez, eu também não conhecia, assim, foi uma fase bem complicada, minha irmã teve CA e tudo mais, eu tive que viajar na primeira vez que eu fui fazer a prova prática. Então, eu não fiz o curso
enfim, fui fazer a prova para conhecer mesmo, né? E, enfim, não consegui aprovar. Depois nessa segunda vez, né, eu fui fazer o curso prático, o tipo se valida, que é que eu digo a mesma coisa da prova teórica. É um curso que te apresenta a prova. Então, a pessoa que vai fazer a primeira... Se eu tivesse feito o curso na primeira vez que eu tivesse feito a prova, seria uma outra realidade. Porque ninguém te fala como é, sabe? Ninguém, assim, nem as pessoas que fizeram falam, não, sabe, você vai lá, você faz isso, você faz aquilo, você vai ganhar ponto nisso, e etc. Não. Então, você fica totalmente perdido. Eu vi os meus vídeos, assim, em comparação a esses, totalmente perdida, sabe? Você até sabe do conteúdo. A questão não é essa. Geralmente, e o que a gente se perde muito, que isso aconteceu na primeira vez, no diagnóstico. Você fala assim, pô, eu sei o diagnóstico, eu sei tudo. Esse paciente, por exemplo, tem apendicite, já era. E daí, isso, na verdade, não vale quase nada, sabe, na estação. Então, aí eu fiz o curso, enfim, e conheci a prova de verdade, né, da forma que ela é, porque o curso é muito real, né, e eu também já fiz outros cursos de prova prática, pronto, na primeira eu fiz um curso de prova prática também, né, desses outros, assim, que são 5 dias, são 3 dias de curso, e no último dia tem 5 estações, que não tem, só se parecer com curso de residência, porque com a prova do Revalida, desculpa, não parece. Então, assim, você acaba se fixando, por exemplo, caiu um partograma para mim, assim, para eu fazer nesse curso, que tipo, de um, nem lembro, algo bem assim, nada a ver com Revalida, sabe? E aí você pensa, você sai de lá desanimado, porque você fala, não, se cair uma coisa dessa aqui, gente, isso daqui é para especialista, sabe? Então, assim, não tem nada, não me deu norte nenhum. Não me deu mesmo, sabe? Se eu tivesse dado, falaria, mas não me deu mesmo. E aí foi isso. Então, ter feito o curso para mim foi bem isso. Assim, foi conhecer a prova, sabe? Ir mais segura para a prova. Né? Me deixou muito mais segura e saber onde eu podia fisgar os pontos ali. Agora, interessante também isso que você falou. Tem 2 tipos de proposta para o estudo do Revalida, que eu falo, esses 2 tipos agora eu enxergo claramente. Existem pessoas que gostam de estabelecer uma realidade a partir da sua cabeça, sem experiência nenhuma. Então, eu sou um professor de residência, de medicina, com experiência na medicina de forma geral. E aí eu digo, não, para aprovar no Revalida tem que ser assim. Mas eu não estou falando como é que a prova no Revalida. Eu estou falando para a pessoa ter conhecimento. Então, eu estabeleço uma teoria para ter conhecimento. O curso é baseado nisso. Esses cursos famosos são baseados nessa premissa. Então, o cara vai lá para ter conhecimento. Só que isso não serve para aprovar no Revalida. Não é assim que aprova. Então, o que foi que eu fiz? Eu analisei as provas anteriores, estudei o que o Revalida pergunta e criei um curso baseado nisso. Do mesmo jeito da prova teórica. Você vê que não tem segredo nenhum. O segredo é só esse. Estudar as provas anteriores e saber o que é que eles fazem. Como é a prova do Revalida? O que eles querem que você saiba? E aí eu dei 1 milhão de dicas para vocês lá de como se portar na prova. O que você tem que fazer e a principal dica de todos, o esqueleto. Então eu quero que você comente. Agora, essa é a estratégia que a gente montou para a sua prova prática, diferente do que você tinha feito anteriormente. Aí eu quero que você me diga, o curso, as estratégias que a gente deu, o que foi importante para você? O que foi que mudou? O que você enxergou que você não via antes na prova do Revalida? Como se fosse, assim, um guia, sabe? E é totalmente o que eu não enxergava antes. Então, o esqueleto que é dado, por mais que você, por exemplo, quando você segue o esqueleto e você esquece de alguma coisa, você chega lá na frente e você faz, nossa, é isso, eu tenho que fazer isso, um exemplo. Pô, eu não fiz, então eu volto, aí eu faço, sabe? Então, agora mesmo eu pontuei muito com isso, porque faltou algo do esqueleto, eu lembrei, pô, eu não perguntei isso. Eu não perguntei isso da dor, um exemplo. Né? Então, te dá um norte de como você tem que se guiar ali, que é onde você ganha pontuação na prova. Então, você pode saber de tudo. Por exemplo, caiu
por exemplo, caiu leishmaniose, né? Essa leishmaniose tegumentar, que é algo que eu sempre via na prática, porque eu trabalhava em uma área endêmica. Mas é totalmente diferente na prova. Totalmente diferente a forma que eles pedem, né? Como você falou, não condiz com a realidade. E se você tem esse esqueleto, segue esse guia, aí você vai tirando mais de letra, digamos assim, sabe? Então, é muito, muito importante. Mas eu acho que a questão do curso da prova prática também é o tempo, sabe? É a questão do checklist, né? Então, você vai fazer... são muitas estações. Você faz muitas estações, muitas. Então, em comparação aos outros cursos, né? Então, você acaba, assim, tendo... Pô, eu preciso melhorar o meu tempo. Eu fiz isso naquela estação, sabe? E várias vezes eu fiz, assim... No primeiro dia que eu fiz as estações, esqueci o nome dela, Anitta. a outra médica, a Anitta falava, olha, você sabe, você só tem que organizar as coisas, né? Então você fica com isso na cabeça, sabe? Não, eu tenho que organizar. E é isso. Qual é a importância? Vou aproveitar que você fez o curso para perguntar algumas coisas para você, para a gente poder melhorar o curso. Sempre eu faço perguntas sobre o curso para que eu possa melhorar, para os próximos alunos vão ser beneficiados por essas respostas que você der. Qual é a importância que você viu dos componentes do curso? Por exemplo, lá embaixo, quando você faz a estação comigo lá, o que é importante? Porque lá você está sozinha, você está comigo ali e tem outras pessoas olhando. Essa é a primeira pergunta. E lá em cima com os atores, que você está sozinha com o ator. Qual é a importância lá embaixo e lá em cima? A diferença dos dois. A importância lá embaixo, eu acho que quebra um pouco do gelo da questão de outras pessoas estarem vendo. Porque não revalida, pelo menos isso na primeira vez que eu fiz, me inibiu muito essa questão de tem um cara ali me filmando, tem um médico olhando, entendeu? Então isso, né, me deixou muito nervosa, né? E mesmo ali na hora do curso também eu ficava muito travada, mas foi muito bom para quebrar, né, esse momento. Então lá embaixo eu acho que o melhor de tudo é isso, sabe? Ver o tempo, como que você vai, assim, raciocinar, sabe? Na hora das perguntas, né? E você tá ali na frente de todo mundo, você fica um pouquinho travado, mas é muito bom por conta disso mesmo, para você quebrar esse gelo de que alguém tá vendo, sabe? E sempre que tem alguém que é médico também, né? Que tá aí fazendo a avaliação, então, no caso, isso também sempre, né? E você consegue, assim, levar isso de uma forma bem suave. Acho que o ponto positivo de lá de baixo é esse. E lá em cima, eu acho que é o tempo, sabe? É o tempo que você fala assim... Quando termina, você fala, nossa, eu não perguntei isso. E como é menos tempo, né? Que são 2 minutos a menos, né? Você fala, olha como dá para você fazer. É só você se guiar pelo esqueleto que você tem. Que realmente, se a gente não seguir, se perde. É lógico. Se perde. É lógico. Que foi totalmente diferente fazer essa prova. Totalmente diferente. E muito bom que dá no curso, que eu achei muito bom. Olha, não se importe com o ator. Se você tem que pergunta qual a característica da dor. Por exemplo, não consta. O problema é dele, você não está falando que consta. Vai perguntando, porque no final, por exemplo, igual nesses checklists, tinha várias coisinhas assim. Perguntou 5 sintomas associados a não sei o que, por exemplo. Perguntou as características da dor e muitas vezes o ator falava que não constava, sabe? Outra coisa também, fazendo um adendo, que é muito bom a gente seguir esse guia, né, do checklist, é porque, assim, o Revalida, ele rouba ponto. Rouba muito ponto. Então, provavelmente, todo mundo que mesmo aprovado e mesmo com recurso, ele ainda não dá os seus pontos, sabe? É impressionante. Então, assim, quando você se guia por isso, né, tem um esqueleto, você acaba não perdendo, ou tem a melhor justificativa na hora de pedir o recurso. Porque tá ali, você falou, sabe? Que foi também o que aconteceu comigo, porque eu pedi recurso, né? Faltava 1 ponto e 13 décimos. E eu pedi recurso e tinha muitos pontos, assim. Me deram, mas tinha muito mais. Então... Observação, não lhe deram, lhe devolveram. Porque se estava ali e você fez e ele não pontuou, você tinha um ponto. Agora, o miserável, desgraçado que corrigiu a prova,
Porque o que acontece? O desgraçado que vai corrigir a prova, ele tem 400 provas para corrigir. Aí ele coloca em velocidade mais 4 e vai marcando. Então ele deixa passar um monte de coisa ali. E ele não quer saber, não. Ele não quer saber que você tem, se você é casado, você tem filho, você tem uma família para sustentar. Ele não tá nem aí, não. Ele, se você vai pagar mais 4 mil, ele não se preocupa com isso, não. Não. Ele tá preocupado em ganhar. Sei lá, quanto ele ganha por cada prova. Não quer dizer que ele ganha R$ 50 na correção de cada prova. Ele tá preocupado com R$ 50. Não tá preocupado com os 4 mil e tanto que você vai pagar na próxima vez que você fizer. Então, até isso, né? Lá no curso, a gente ensina para vocês algumas técnicas para que você ganhe nos recursos também, né? Para quando chegar lá no recurso, você não perca aquele ponto que é besta, que às vezes, por exemplo, o cara entrega um papel numa hora que não deve entregar, ele fala alguma informação que vai falar. E eu falei para vocês, ó, 80% das pessoas que fazem a prova precisam de recurso depois, porque a prova é mal corrigida. Lembra que eu falei isso daí? E muitos de vocês vão precisar aprovar, vão precisar do recurso para poder aprovar, e deu tudo certo. Aí, se fez o recurso, aprovou. Como foi a sensação quando você viu? Primeiro, antes disso daí, duas coisas que eu quero perguntar. Quando você chegou para fazer a prova, lá no dia da prova, no primeiro e no segundo dia, foi o que você esperava ou não foi o que você esperava? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, quando você viu lá, reprovado no primeiro, como foi a sensação? Você se desesperou? Você pensou em desistir? Como foi essas duas situações? Quando você fala assim, em questão de conteúdo, quando eu cheguei na prova? Quando você chegou na prova, era o que você esperava, o que você tinha treinado ou foi diferente do que você tinha treinado? Não, foi o que eu tinha treinado. Foi o que eu tinha treinado, assim. O conteúdo que, né, como qualquer outra prova, sendo teórico ou prática, sempre vai ter aquela estação, enfim, aquela pergunta que eles vão colocar para, né, assim, deixar o ser humano sair desestruturado. Então, geralmente, isso aconteceu na minha segunda estação, foi na segunda ou primeira estação, não lembro. Então, assim, que eu saí um pouco, mas aí eu pensei, não, esquece a que você fez e segue em frente, né? Então, assim, estava bem o esperado. Ou era porque eu estava mais preparada. Entendi. Né? Quando terminou a prova, você sentiu que você ia aprovar? Ou a sensação, eu aprovei? Ou a sensação é que, eita, não sei mais ou menos. Como foi a sensação? Assim, com um pensamento bem positivo. Saí bem tranquila da prova. Bem tranquila. E aí, quando você viu o resultado reprovado, como foi a sensação aí, nesse momento? Eu não me desesperei muito, não. Porque tanto pela quantidade que faltava, né? E também quando eu comecei a ver, assim, os meus vídeos, eu falei assim, não, tá ali, eu falei. Sabe? Entendi. Então, para mim, assim, esperei, né? E também sempre aquele medo por ser uma correção não justa. Então, sempre te dá aquele receio, né? Será que vão, né, aceitar mesmo? Porque eles falam, não, e pronto, indeferido e acabou, né? Então, mas eu não fiquei, assim, desesperada ou qualquer coisa do tipo, né? Fiquei bem centrada, falei, não, vou solicitar o recurso e esperar o resultado final. Lógico. Você vê, né, como é importante você saber as coisas que podem acontecer. Quando eu fui fazer a prova a primeira vez em 2020, o que você falou é totalmente verdade. E eu falo isso para vocês no curso. Ninguém fala para você as coisas. Ninguém fala. Não tem. Eu acho até que não é nem porque a pessoa não quer falar, mas é porque duas coisas. A pessoa quer passar aquele momento para frente, não quer mais reviver aquele momento que foi traumático da vida dela. E outra coisa, a pessoa não tem capacidade de saber essas coisinhas que são minuciosas, que fazem uma diferença tremenda. Essas coisinhas pequenininhas. Quando a gente faz a prova, a gente entende, né? Esse passo a passo da prova, a pessoa não entende. Aí não tem como passar para outra pessoa. Você tem. Você tem a capacidade de falar muito mais coisa do que outras pessoas. Porque você, antes de fazer a prova, você já estudou como era a prova. Você não foi lá para aprovar, você foi lá para catar ponto. Você sabia os pontos que você tinha à disposição e você chegou lá e disse, pronto, esse ponto eu vou ganhar, esse ponto eu vou ganhar, esse ponto eu vou ganhar. Então essa é a diferença. Quando eu fui a primeira vez fazer a prova, eu não sabia de nada não. Eu tinha muito conhecimento, mas eu não tinha metodologia. Então eu cheguei lá perdido, não segui uma estratégia, até fiz a estratégia do esqueleto, mas cheguei lá, não apliquei. E da segunda vez que eu fui para, como eu falei para vocês já no curso, eu fui para pisar na cara do INEP. Eu já sabia o que eu queria fazer, já sabia o que era certo. Então foi o que você fez. Você chegou lá já com a estratégia toda prontinha, chegou lá para aprovar. E já sabia que poderia acontecer a questão do recurso. Quando você chegou lá e viu agora ontem, né? Aprovada.
Qual foi a sensação agora de remissão do sofrimento? Tudo que a gente pensa que vai ter de sensações é muito diferente. Porque assim, você pensa, nossa, eu vou gritar, eu vou, sei lá o quê, alguma coisa assim do tipo, né? Mas o meu caso foi, assim, aquela questão de peso mesmo, sabe? Porque no meu caso, como eu trabalhei nos Mais Médicos e ainda trabalho, né? Porque eu fui remanejada naquele ciclo que abriu, quando estava muita chuva na Bahia, etc. Então, eu acabei indo para lá, para a Bahia. Então, assim, você fica preso nisso, né? Você não pode fazer um curso, você não pode fazer uma residência, você não pode sair da cidade, você não pode morar onde quer, né? Não que o programa seja ruim, é legal, mas é legal, assim, você ir lá e fazer aquele ciclo. Não, fiz aquele ciclo, fiz um bom trabalho na população, ok, vou, né, partir para outro ciclo. E quando a gente não está revalidado, você fica preso a isso quando temos emprego, né? Lembrando que muitos, infelizmente, não conseguiram, assim. Então, é uma liberdade, como eu falei, é leveza e liberdade. E só fazendo um adendo aqui, voltando à questão de outros cursos também, o que eu achei legal no TIPS da prova prática é a questão de não haver hierarquia, sabe? Eu acho isso muito importante, porque a gente não fica com medo, sabe? Não é aquela coisa muito, professor e aluno, e você está aqui para isso, e como que você não sabe que isso é onda P, por exemplo, assim? Então, eu passei muito isso em outros cursos que eu fiz, sabe? E isso é muito bacana, assim, você tá ali, tipo, de igual para igual, e tá todo mundo no mesmo barco. Então, mesmo você já tendo sido aprovado, você passa essa sensação também, para a gente estar aqui, sabe, no mesmo barco. E é isso, aprovada, leveza e tranquilidade e liberdade. E muito grata a Deus, enfim, a você. Quais são os próximos passos, doutora? Já escolheu a universidade revalidadora? Já sabe? Vai fazer alguma residência? Como é que faz? Como é que daqui para frente? Não saiu ainda a lista, né? Eu nem sei muito bem como funciona, como eu nunca, né? Mas dizem que aparece lá. Hoje ficou de aparecer, mas até então não tinha aparecido ainda a lista de universidades. Mas vai ser alguma de São Paulo. Isso vai depender, vou pesquisar a demora e tudo mais, né? E, enfim, e depois mudar de cidade, a primeira coisa. Esse é o primeiro passo. E uma residência, vamos ver aí, porque é muito tempo. De que eu quero é trabalhar, ganhar dinheiro agora, né? Porque no Mais Médicos é aquele dinheiro, né, limitado, mas agora vai depender da quantidade de plantões, do PSS que você pegar, então vai ter muito mais coisa para você fazer. Doutora, eu quero lhe agradecer pela sua participação, muito boa a conversa com você, muita coisa que eu aprendi, e quero lhe parabenizar, porque aprovar no Revalida é muito difícil. É simples, mas é difícil. Não é todo mundo que consegue por causa de todas essas dificuldades que tem da prova. Quero lhe agradecer pela sua participação e lhe parabenizar. E quero que você dê as suas considerações finais para a gente terminar a nossa entrevista. Muito grata, né, também a você, ao seu curso, à sua humildade. Façam um curso que vocês não irão se arrepender. E aqui não é merchan, tá? É a realidade mesmo. Muito bem, doutora, muito bem. Vocês, meus amiguinhos que assistiram esse podcast, espero que vocês tenham gostado, que tenham se identificado, que tenham aprendido alguma coisa, porque esse é o objetivo, que vocês aprendam com a experiência dos outros médicos que aprovaram no Revalida. E é isso. Nos vemos aí no próximo podcast que Revalida. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Tchauzinho para vocês. Papai do Céu abençoe a todos. Até mais.